Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autuação no 14, edição de número 264. É muita informação, muito programa. Eu, Joseval, semana após semana aqui nesse desafio que é trazer a boa informação. A nossa convidada de hoje já teve aqui outras vezes, doutora Ana Carolina Brito, oftalmologista, aqui para falar de um tema que é realmente importante, que interessa a mim diretamente também, e chegar melhor na melhor idade. Doutora Ana, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao programa Autuação 14. Coisa boa recebê-la aqui mais uma vez. Muito obrigada, eu já sou de casa aqui, agradeço mais uma vez ao convite do Joseval, do Verano, para estar falando um pouquinho mais sobre saúde ocular e hoje sobre um tema tão relevante que seria a saúde ocular aí na nossa grande terceira idade. Eu e o Joseval estão quase chegando, não chegamos, mas estão quase. Como ele diz, já cruzou o cabo da esperança. Da boa esperança. Doutora Ana, por que é tão importante falar sobre a saúde ocular da terceira idade? Então, Verano, hoje é um dos temas mais importantes aí, que deveria ser uma grande pauta abordada por todos os oftalmologistas. Fiquei muito grata, né, inteira a oportunidade de estar falando aí sobre esse tema, já que diversos estudos nos mostram o grande aumento da expectativa de vida nesses últimos anos, né? E a maioria dos pacientes nos nossos consultórios também, né? Grande parte deles são pacientes idosos. E a gente vê que as pessoas estão atingindo idades cada vez mais avançadas, com boa qualidade de vida. E assim, inclusive, eu estava lendo sobre um estudo e ele alega que em 2030 nós teremos uma maior quantidade de idosos, irá superar aí a quantidade de crianças e adolescentes. Então a base da pirâmide que era acima justamente, ela já vem adquirindo aí um formato, uma configuração um pouquinho diferente. Então é importante que os pacientes, os acompanhantes, os cuidadores, os familiares tenham consciência dessa alteração, né? E encaminhem e levem e procurem cada vez mais um acompanhamento oftalmológico adequado aí na terceira idade. É claro, a gente vai envelhecendo, ainda bem que envelhece, mas as engrenagens vão enferrujando e com a visão não é diferente, evidentemente. Mas quais são as principais mudanças na visão com a idade? Elas são naturais? Porque muitas vezes a gente vê pessoas, nunca usei óculos na vida e consegue chegar de repente, uns 80, 90 anos sem usar óculos, mas isso é a realidade, né? Isso. Quais são as principais mudanças que acontecem? Não tem jeito, realmente as mudanças, elas existem, né? Nós começamos a ter mais dificuldade em distinguir algumas cores, necessitamos de mais luz, temos mais dificuldade em focar em objetos mais próximos e a prevalência de algumas doenças que já são comuns no nosso meio, como catarata, glaucoma, também aumentam bastante a prevalência aí na nossa terceira idade, né? Então, é importante a gente entender que essas modificações, elas são naturais, mas que elas existem e que, com isso, nós precisamos realizar algumas adaptações para que haja uma melhor qualidade de vida. Eu sei que tu está na pauta, mas veio aqui uma curiosidade agora, porque na minha época, e a do Joseval, você está junto nessa, Joseval, para uma criança começar a usar óculos, ela tinha que adquirir uma certa idade. Era raro a gente ver pessoas jovens com óculos. E hoje, por conta, claro, de uso de celulares, enfim, cada vez mais os jovens estão usando óculos. Olhando lá na outra ponta, porque de repente pessoas de mais idade que nunca usaram, como eu falei, tiveram a visão perfeita, né, dentro daquela do que é possível até os 60 anos, e de repente até começarem a usar o telefone celular, os de mais idade, de repente enfim, compreender o seu período aqui na Terra, viveriam sem usar óculos, tem que começar a usar óculos também pelo uso do celular? Acredito que sim. Não necessariamente pela influência do uso excessivo de telas, mas um paciente que muitas vezes ele não tinha noção da exigência da visão, agora com o uso de telas, são letras menores, contrastes, e aí o paciente ele começa a perceber uma
uma certa dificuldade que antes não existia. Mas, olha, eu chego longe. Justamente. Então, assim, o parâmetro era o pássaro lá na árvore, e hoje a gente já tem aí a questão da tecnologia, e aí os idosos também se tornaram mais exigentes em relação à visão. Sim. Então, sim, nós vemos cada vez mais a procura aí por uma qualidade de visão mais refinada. Porque eu chamando a Carolina sempre de você, porque não chamar de senhora que não faz sentido. A qualidade de vida inclui você ter uma boa visão também. Porque a gente fala, é claro, da funcionalidade, você poder caminhar bem, enfim, né? Ter todas as funções, mas a visão ela influi diretamente na qualidade de vida, né? Com certeza. A gente percebe que, assim, não puxando sardinha para o meu lado, mas eu acredito que um dos principais sentidos é a visão. E quem apresenta uma boa visão, se caso chega a perder esse sentido e essa funcionalidade, eu acredito que repercute muito na qualidade de vida. E eu costumo até falar, às vezes, mas eu vou fazer uma cirurgia de catarata, já tenho 85 anos, mas às vezes tirar a catarata e colocar uma lente e voltar um pouquinho de visão para esse paciente, ele já vai conseguir desempenhar algumas atividades em casa, atividades básicas mesmo, né? De vida diária ali, e isso vai auxiliar. Então, acredito que influencia, sim, diretamente na qualidade de vida dos pacientes. Sim, cria um novo ânimo, né? Com certeza. Bom, então, doutora, é importante, acima dos 50 anos, consultar regularmente com o oftalmologista, mesmo não tendo nenhum sintoma, como a gente falou, não, enxergo bem, estou olhando ali e tal, sim. Mas a prevenção, de repente, é alguma coisa imperceptível, né? Justamente. É imprescindível o acompanhamento, já que diversas doenças que acometem a terceira idade, como eu já havia comentado e até tem aí em outras entrevistas nossas, elas são silenciosas. Então, nós nos apegamos muito a sintomas, né? Principalmente a dor. Eu só vou quando eu sinto muita dor. Alguns nem com dor, né? Justamente. Alguns nem com dor. Então, assim, é muito importante, já que várias, elas não vão apresentar sintomas tão evidentes, e além disso, a importância do diagnóstico precoce, né? Nós vemos que, às vezes, claro que ainda bem, isso vem sendo quebrado, né, e reduzido, mas muitos pacientes já chegam em estágios muito avançados, casos de cegueira já irreversíveis, e aí a situação ela se torna bem mais complicada do que se esse paciente tivesse feito um acompanhamento irregular, e mesmo detectando a doença, a gente detectaria em estágios mais iniciais, e assim nós poderíamos intervir de forma mais adequada. Mais pontual, né? Mais pontual. Existem algumas mudanças simples no dia a dia que podem ser feitas para melhorar a qualidade da visão com a idade? Naquela rotina ali da pessoa? Sim, com certeza. Acredito que dos principais pontos seria melhorar bastante a iluminação, tanto em casa, nos ambientes que o paciente mais fica, né? Nos ambientes que ele desempenha, algumas atividades, né? Sempre que o paciente for expor aí a claridade ao sol, usar o óculos de sol, né? O óculos de sol adequado, de uma ótica adequada, não o óculos do camelô. Nada contra, mas é importante que tenha proteção contra a radiação ultravioleta, porque senão ele vai estar ali usando um óculos só por estética mesmo. E o que a gente precisa em todas as idades, e principalmente na terceira idade, é que haja essa proteção contra a radiação ultravioleta, que gera diversas alterações em vários segmentos do nosso olho e pode culminar em doenças graves, né? Câncer, algumas condições também na retina, que a gente vai abordar mais pra frente. E não só isso, mas também sempre que for desempenhar não só
o trabalho em si, em alguma empresa, mas pequenas atividades em casa, também usar o óculos de proteção. Às vezes a gente não imagina e só depois quando acontece. Às vezes até a simples atividade de cortar uma unha, é importante estar ali com óculos de proteção, porque qualquer acidente a gente pode estar prevenindo ou amenizando com o uso do EPI, né, do equipamento de proteção individual. Realmente é muito importante. E hoje, cada vez mais, nós vemos pessoas envelhecendo saudáveis, realizando esportes, comendo melhor. Isso é muito bom, né? Sim. Você ter essa prática do exercício físico, ninguém contesta aqui que ele seja, de fato, bom, né? Mas, é claro, tem que ter recomendação médica, a gente não é sair e vou fazer por fazer, evidentemente. Mas ele colabora para uma boa visão também, o exercício físico. Assim, com certeza, e não só, não só o exercício físico, justamente. Nós vemos que existem diversos fatores de risco para doenças oculares que podem ser amenizados com exercícios físicos, atividades físicas orientadas, realizadas de forma regular, né? Uma alimentação aí mais saudável, nós vemos diversas vitaminas, diversos minerais que influenciam aí na proteção não só da nossa retina. Sabrina, não, cenoura, como cenoura é bom demais para a visão. Eu lembro sempre do Pernalonga não usa óculos. Sim, sim. A cenoura é mito ou na cenoura existe, né, uma propriedade. Eu não resisti, desculpa. O beta-caroteno, e se eu não me engano, que pode estar aí relacionada à proteção em relação a algumas doenças oculares, então, e não só doenças oculares, né? É importante, sim, comer a cenoura. E não só isso, mas outras condições também, estar controlando as doenças como hipertensão, diabetes, evitar o tabagismo. Existem pouquíssimas doenças no corpo que o tabagismo pode entrar como fator protetor. Mas a grande maioria, ele realmente é fator de risco, ele gera um estresse oxidativo aí, liberação de radicais livres que podem ser maléficos em relação às várias doenças, não só oculares, né? E todas essas condições, exercício físico, alimentação saudável, quando não feitas, vão estar, assim, associadas ao desenvolvimento de catarata de maneira mais precoce, há uma maior chance do desenvolvimento de glaucoma em um paciente que já tenha, né, predisposição, ao surgimento aí de doenças na retina, entre outras condições. Bom, o fator genético, ele é preponderante também? Meu pai usava óculos, necessariamente eu vou usar ou não vou usar? Ele tem um peso relevante? Na medicina, a gente nunca fala, né, certeza, Descartar, né? Nem nunca, mas existem várias doenças oculares, sim. Inclusive, durante a nossa consulta, eu costumo sempre perguntar o histórico familiar. Isso aí é essencial, já que diversas doenças oculares, né, glaucoma, ceratocone, estão relacionadas aos erros, às ametropias, né, a miopia, o astigmatismo, estão sim relacionadas a questões familiares, principalmente de parentes, né, de primeiro grau, parentes mais próximos. Então, sim, a questão tanto genética, né, quanto hereditária aí tem uma influência. Inclusive, existem várias doenças oculares que estão relacionadas a genes, né, que é um pouquinho diferente doenças aí genéticas das doenças hereditárias que passam aí de geração para geração, né? Sim, doutor, outra situação muito comum com a maioridade, vamos dizer assim, né, a frequência de quedas em idosos, né? Minha queda ela é terrível, né? Para os mais jovens, você imagina para os idosos. Tem a ver também com o problema da visão? Não necessariamente? Então, realmente nos idosos, aí na terceira idade, a frequência de quedas ela aumenta, mas ela nunca deve ser vista por nós como algo normal. Ela é sempre um sinalizador e um grande sinalizador de que
tem algo errado, que está acontecendo alguma coisa ou no ambiente que precisa ser ajustado, ou justamente adequado para aquela situação, ou então alguma comorbidade, alguma doença que pode estar acometendo aquele paciente. E, infelizmente, a acuidade visual é um dos grandes fatores que precisam ser identificados e pesquisados em um idoso caidor, né? Como a gente costuma dizer. Idoso caidor, Justamente. Então, assim, sempre é importante, frente a uma condição frequente de quedas, a gente, o acompanhante, o cuidador, o familiar, está levando esse paciente em uma consulta oftalmológica para estar verificando se a acuidade visual ela não pode ser um fator de risco relacionado. E essa consulta com o paciente idoso, como a senhora falou, olha eu chamando de senhora aqui, é necessária a presença da família? Seria bom para essa orientação, para poder haver esse acompanhamento? Enfim, aquelas orientações, às vezes é necessário o colírio, tem determinadas situações que, na própria idade, a gente, às vezes, mais jovem, esquece de determinadas coisas, né? A gente fica imaginando a pessoa com maior idade, o que pode acontecer com ela. Então, essa presença ali da família para fazer o acompanhamento, ela é, de fato, importante também? Então, Verano, basicamente a avaliação, a consulta de não só um paciente idoso, mas principalmente um paciente idoso, eu já começo a avaliar quando o paciente já está sentado lá fora. Ou como ele entra também. Né? Justamente. Então, assim, se ele já vem acompanhado, se o paciente já possui algum acessório auxiliar, como, por exemplo, uma bengala, né? Se ele já está ali com um acompanhante. Na hora de sentar, você está no rumo certo da cadeira. Justamente. A forma que ele vem caminhando, se ele precisa apoiar ali para estar situando no espaço. Então, bateu o olho, já dá para perceber. Justamente. A gente, apesar deles não perceberem, a gente já está ali análise, né? observando o paciente desde a entrada. A forma que, igual você falou, a forma como ele senta, se ele pede ajuda, noção de espaço, se ele tem alguma dificuldade, se ele tem noção ali de espaço, igual você comentou. Então, nesse momento, eu já começo a minha consulta, né? E aí é sempre importante estar perguntando os sintomas, às vezes não só perguntando o que você está sentindo, mas às vezes algumas perguntas diretas, né? Porque ou o paciente não está se recordando de alguma coisa, então eu costumo sempre falar, se lembrou de alguma coisa em casa, anote em um papelzinho para trazer para consulta, porque às vezes na hora é muita informação e daí a gente não consegue, né? Lembrar de tudo que é necessário abordar na consulta. Então, assim, às vezes eu faço algumas perguntas diretas, que eu acredito que vai ser importante, principalmente em relação à baixa acuidade visual, se ela começou recente, mais tardio, como que foi essa evolução da baixa acuidade visual, alguns outros sintomas, né, que possam falar a favor de um olho seco, de uma inflamação das glândulas da pálpebra, costumo perguntar. No exame físico, é importante a gente estar pesquisando as condições mais prevalentes, então a questão da pálpebra mais caída, né, a dermatocálise, se esse paciente já está com catarata e qual é o grau, né, a progressão, o nível ali, a classificação da catarata desse paciente, se no caso o tamanho dessa catarata ou o grau é compatível com a quantidade de visão que esse paciente vem perdendo ou se tem alguma outra condição associada, né? É sempre importante perguntar histórico de comorbidades, o que ele usa de medicação, as doenças que ele tem, há quanto tempo tem, se tem alergia a alguma medicação. Então, assim, às vezes o paciente até não entende, mas eu vim consultar só o meu olho, eu vim só fazer um óculos, mas tudo que a gente pergunta tá ali relacionado, né? Se ele tem algumas medicações sistêmicas para algumas doenças podem gerar doenças na retina, podem gerar doenças na córnea.
se tem o histórico, também é importante o histórico familiar, se tem o histórico familiar de glaucoma, de pai, de mãe, de irmã, é importante perguntar se já fez alguma cirurgia ocular, né? Se já sofreu algum trauma ocular, porque às vezes esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia de catarata e quando nós chegamos durante a cirurgia, nós sabemos que o saquinho que a catarata fica dentro, ele é segurado por zônulas, que são como se fosse vários fiozinhos que sustentam para não cair. E aí pode ser que nesse trauma prévio há 20 anos atrás, soltou esses fiozinhos e aí isso dificulta muito mais a cirurgia. Então, tudo que a gente pergunta e tudo que a gente aborda na consulta, realmente é importante e irá influenciar aí no resultado final desse paciente. E em relação à pesquisa, quais são as principais doenças pesquisadas na terceira idade? Então, basicamente, nós precisamos abordar todas as doenças, já que o paciente ele pode apresentar alguma doença já desde a infância e ter ido na consulta pela primeira vez aos 50, 60 anos. Então, assim, eu não posso me ater só às doenças da terceira idade. Eu preciso estar pesquisando aí, mas basicamente o que a gente acaba focando mais é a catarata, sem dúvidas, né? Porque a gente sabe que a catarata senil é uma das principais condições que acometem a terceira idade. O glaucoma, ele aumenta bastante a prevalência aí após os 50 anos, então é sempre importante estar pesquisando. A presbiopia, que é a famosa síndrome do braço curto, né? Que perde aí... Também que o meu é longo. Justamente. O Verano não vai ter esse problema. Não sei. Daqui a pouco vai faltar braço, viu? Mas o que acontece? O paciente, ele começa a perder a dificuldade para acomodar e visualizar objetos próximos e ele começa a colocar um pouquinho mais longe, né? Essa é a chamada presbiopia. Então, a partir dos 40 anos, também a grande maioria dos pacientes vão apresentar essa dificuldade, condições igual eu já havia falado, como a dermatocálase, né, a pálpebra caída, a gente vê que tem uma frouxidão dos tecidos ao redor do olho, nós temos músculos, nós temos tendões, nós temos gordura, então a gente começa a ter uma alteração nesse sistema também órbito-palpebral e aí aumenta a prevalência da pálpebra caída, que inclusive muitos acreditam que é só estética e a gente sabe que não é, porque a pálpebra ela começa a pesar, ela começa a diminuir o campo de visão do paciente, ela começa a alterar sim a qualidade de vida, então não é só estética, é uma questão funcional também ali pro paciente. Então, basicamente, existem várias outras, mas essas são grandes condições que a gente acaba pesquisando aí em um paciente idoso. Bom, a gente já comentou bastante, e a Ana já teve aqui outras vezes, sobre glaucoma aqui nas nossas entrevistas, mas é sempre importante relembrar para as pessoas que não acompanharam as outras entrevistas. O que é o glaucoma? Aqui o nome vem muito fácil, mas como tratar? Ele tem cura, afinal de contas? Então, eu acredito que eu nunca vou me cansar de falar, né? A gente já tem várias entrevistas aí falando um pouquinho, mas para tentar resumir e deixar isso medular, né? E colocar isso realmente na cabeça de todo mundo, o glaucoma, grosseiramente falando, ele está relacionado a uma pressão intraocular, que é uma pressão diferente da pressão do corpo. Então, o paciente que toma o remedinho aí, a losartana para pressão, não necessariamente tem glaucoma. Não necessariamente tem glaucoma e vai abaixar a pressão do olho, não tem essa relação direta. Mas essa pressão intraocular, ela tende a acometer e machucar o nosso nervo, o nervo óptico, que é um nervo que está lá no fundo do nosso olho e ele tem a função de estar ligando aí a nossa conexão cérebro-olho e ajudar e auxiliar na formação das nossas imagens. E aí, à medida que essa pressão aumenta e vai machucando esse nervo, ele é como se fosse um fio condutor, né? Então, meio que vai desencapando. Ele pode romper? E eu não romper necessariamente, mas eu costumo dizer que
quando o paciente perde totalmente a visão, é como se o nervo tivesse rompido, essa conexão tivesse rompido, né? Para que o paciente entenda um pouco mais o que a gente está falando e não deixe chegar nesse estágio. Então, e infelizmente, o glaucoma ele não tem cura, mas felizmente ele tem tratamento. Então, o que eu peço é que os pacientes, como é uma doença silenciosa, que os pacientes procurem. No dia a dia, ele vai, ali no dia a dia, que ele vai... Caladinho, né? Caladinho. Ele vai gerando as alterações. Doutor, estou com muita dor de cabeça. É porque a pressão do meu olho está alta? Não necessariamente. Pode ser. Mas o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, ele geralmente não gera sintomas tão perceptíveis, certo? Então, assim, é importante procurar, é importante acompanhar para que a gente faça o diagnóstico precoce, use os colírios adequados, para que a gente não chegue a esse estágio de cegueira irreversível, porque realmente nós não conseguiremos voltar e ir atrás. Bom, para a gente finalizar, hoje a cirurgia de catarata ela é uma das mais realizadas no mundo e a grande maioria é em idosos. Bom, a Ana já explicou o que é a catarata, mas a gente pode afirmar que é uma doença típica da terceira idade, ou mais jovem pode ter a catarata também. Então, sempre é importante a gente voltar a falar o que é a catarata, né? Muitos acreditam que é aquela carninha que fica na superfície do olho, o pterígio, e não é, né? Todos nós temos uma estrutura dentro do olho que é o cristalino. E o cristalino é uma lente ali dentro do nosso olho, ajudando a controlar os raios que chegam até o fundo do olho, ajudando a gente a enxergar melhor. A gente pode dizer que é o primeiro anteparo que tem relação. Não o primeiro. Nós temos a córnea, nós temos a lágrima, todas são superfícies que influenciam, né? Mas é um dos principais, né? E aí, assim, o cristalino, ele é transparente, né? Assim, todos nós temos e nós nascemos com ele transparente. E aí, à medida que nós envelhecemos, assim como eu costumo dizer, assim como o fio de cabelo vai ficando branco, o cristalino ele tende a opacificar, ele tende a envelhecer, as fibras dele vão enrijecendo, ele vai ficando mais inelástico, ele vai adquirindo um aspecto mais opaco. Ali como óculos mal limpo, né? Ali Justo, mais ou menos isso. E aí, isso vai impedir a entrada dos raios de luz, então o paciente começa a não ter tanto contraste, não visualizar tanto as cores, ter mais dificuldade em condições de baixa luminosidade, a depender do tipo de catarata. É uma doença típica da terceira idade, sim, porque a grande maioria dos casos ocorrem na terceira idade. Mas é o tipo que nós chamamos de catarata senil, que é a catarata do idoso. Mas qualquer paciente jovem, inclusive crianças recém-nascidos, podem ter a catarata. Nós temos hoje a catarata congênita, que são aquelas crianças que já nascem com catarata, né? E a gente precisa intervir o mais rápido possível, porque nós precisamos que a visão daquela criança desenvolva. E se a catarata está tampando e está impedindo a entrada dos raios de luz, a visão daquele paciente não vai desenvolver. Então, existem cataratas, sim, em todas as fases da vida. Catarata em adultos pacientes que usam corticoide em altas doses aumentam a chance. Pacientes tabagistas, né, com alta carga tabágica também desenvolvem catarata mais precoce. Tudo que chegue a encostar no cristalino, eu falo que ele assusta muito fácil e embranquece. Então, traumas também, qualquer coisa que possa atingir diretamente o cristalino, um trauma perfurante, alguma coisa nesse sentido, o cristalino tende a também opacificar muito rápido. Então, catarata nós vamos ter em todas as idades, mas hoje a grande maioria dos pacientes que nós operamos de catarata realmente é a catarata senil e são pacientes idosos. Tá certo. Para a gente encerrar, então, dicas aí para se manter uma boa saúde ocular, independente da idade. Sim, então, é sempre importante, primeiro, né? É sempre um acompanhamento regular com um oftalmologista de confiança e, dependendo das suas condições oculares, ele estipular aí a melhor época e o intervalo, né, de estar voltando, os tipos de exames que precisam ser realizados. Sempre se atentar aí ao seu histórico familiar, né, de doenças oculares, para estar expondo isso em uma consulta. Lembrar de não usar colírios
consultório sem orientação médica, né? A gente sabe que a automedicação ainda é algo que a gente precisa trabalhar bastante e a gente sabe que os efeitos são bem prejudiciais. Usar a proteção sempre que for realizar qualquer tipo de atividade, é importante estar realizando a proteção. Sempre que for expor ao sol, né, estar usando chapéu, óculos de sol com a proteção UV adequada. Não coçar os olhos, nós temos muitas doenças relacionadas a coçar o olho de forma excessiva. E basicamente creio que é isso. Falar sobre saúde ocular eu ficaria falando aqui durante muito tempo. Sim. Se alguém tiver alguma dúvida referente a isso, eu estou à disposição para sanar também posteriormente, né, após a entrevista. E eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez o convite. Eu me sinto muito privilegiada de ter sido convidada para falar sobre idosos, já que nos nossos consultórios nós temos acompanhado muitos idosos e sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Local de atendimento, então? Clínica Alto Astral. Tá certo que é dado o recado, a gente agradece mais uma vez a doutora Ana Carolina Brito pela gentileza. Hoje a entrevista vai curtinha porque tem paciente agendado, tá certo? Mas ela virá outras vezes com certeza para sanar outras dúvidas. Então, a gente agradece a você, assinante, e aos nossos parceiros, seus quais seria impossível trazer essa informação. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Porto Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Egoservice Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Caplife, tratamento capilar, Dotes, tecnologia e comunicação, Sabor e Arte, a arte de comer bem, Graça e Falcão, doceria e Mega Estúdio.